Eu quero falar com vocês sobre batalha espiritual. Temos visto que a igreja tradicional evangélica se alimenta do engano, da culpa e do medo. A mensagem do evangelho aí fora, que não é evangelho, é um evangelho cheio de sincretismo, misturando lei com graça, a graça para não poder desfazer o acharcamento e a lei para promover o acharcamento. Grande parte dos evangélicos estão dentro das igrejas com medo. Tanto é uma verdade que quando as pessoas vêm para a graça de Deus, algumas pessoas que não entenderam nada de vida cristã viram as costas para uma vida de proceder, de bom testemunho e se entregam à sua natureza carnal, mostrando quem verdadeiramente elas são. Por quê? Porque o fato de estar na igreja não torna uma pessoa cristã. Assim como um diploma na parede não faz da pessoa um médico, e sim um estudante de medicina. Grande parte das pessoas estão dentro da igreja, mas não são cristãs. Quando ouvem a mensagem do evangelho e quebra os grilhões que a mantêm presas, tais qual não existe diabo, não existe inferno como castigo eterno, né? O inferno existe, mas ele é a sepultura. Não existe o diabo como um ser, e sim como criatura. A palavra diabo quer dizer opositor. Não existe perder a salvação. Quem veio, revestiu de carne, já veio um salvo, assim como Jesus de Nazaré e Yahshua Mashiach não poderia perder a salvação, assim cada um de nós. Quando essas verdades chegam ao coração do eleito, quando essas verdades chegam ao coração das vidas, sabe o que elas fazem? 70%, como não estão dentro de uma reunião para adorá-lo em espírito e em verdade, eles reagem virando as costas e voltam para o seu próprio caminho. Então, qual é a estratégia da igreja de manter essas pessoas cativas? E nossa preocupação não é prender as pessoas, por isso a mensagem do evangelho é libertadora. A mensagem do evangelho não é fazer as pessoas membros de igreja, nem dar carteirinha de membro, nem diploma de batismo. É pregar a verdade. Só vai ficar ou só vai estar acompanhando o trabalho, investindo no trabalho, semeando no trabalho, compartilhando os vídeos. Só vai participar deste mover da graça de Deus quem verdadeiramente o adora em espírito e em verdade. Quem não faz isso, quando descobre a verdade, usa para as suas paixões carnais. O sistema religioso sabe perfeitamente disso que eu estou falando. E faz o quê? Prende, vitimiza os incautos, cauterizando a sua mente a fogo, e cauteriza-se a si mesmo, colocando medo nas pessoas. E um desses medos é o tema desta live, a batalha espiritual. Você sabe que a ignorância, a cegueira, é tão grande que há no mercado aí Bíblia de batalha espiritual. Disse então, usando um texto de Apocalipse descontextualizado da sua época, tirado por força de torpe ganância, dizendo que vai haver uma batalha espiritual do Armagedon. Antes de conversar com os senhores, dizer que esta batalha espiritual é um ledo engano, uma mentira, é uma forçação de barra, uma estratégia para tomar dinheiro das pessoas, é preciso analisar como é que Deus iria criar um ser, daria tanto poder a ele, a ponto desse mesmo ser querer tomar o seu trono. Então, este Deus criado pela igreja evangélica não condiz com a realidade daquilo que a graça de Deus nos revela. Deus é soberano. Seu poder é extremamente absoluto. Ele é onipresente. Ele é onipotente.
Ele é onisciente. Como é que Deus pode ser pego à surpresa a ponto de um adversário se rebelar com ele sem ele saber? Ele não seria onisciente. Como é que Deus iria se permitir um duelo, talvez ganhe ou não? Centenas de vezes, repetir a palavra de Isaías 46:10, Deus não corre riscos. Ele conhece o fim da história. Como é que Deus está lá, salva o meu filho ou não salva? Olha, por favor, me aceite ou não, senão vem um inimigo e leva você, ceifa a tua vida e eu não vou fazer nada. Porque é esse tipo de pensamento totalmente deturpado acerca da santidade do eterno que a igreja colocou na mente das pessoas. Cuidado com a batalha espiritual. Olha, estamos lançando aqui a Bíblia de batalha espiritual. Não existe batalha espiritual, meu amado. Não existe. Perdão. Ô, Geraldo, claro que existe a batalha espiritual. Mas não a que o sistema conta. A batalha espiritual de diabo e os demônios e de Deus e os seus anjos. E a igreja perdida. Ora, o diabo e seus anjos levam ela para o inferno, ora, alguns se salvam. A batalha espiritual que existe é a batalha na mente, no campo emocional. Esta batalha espiritual dar-se-á no campo da mente. Ataques, setas que voam de dia. Essas são as batalhas espirituais que você deve ter cuidado. Aquele dardo que você recebe, pressentimento de que alguém está tramando como você. Nem tudo é da maneira que você vê. Nem tudo que reluz é ouro, né? Nem tudo que brilha é ouro e nem tudo que reluz é prata. A nossa mente é golpeada constantemente. São os nossos monstros, os nossos Frankensteins. Imaginamos que a pessoa é algo que realmente ela não é. Não procuramos saber a veracidade dos fatos e deixamos nos levar por primeira conversa fiada que chega até nós. São essas batalhas espirituais que existem e são essas que você deve ter cuidado. Agora, a igreja criou uma batalha espiritual entre o diabo e Deus. Olha, então, como eu posso servir alguém que vai numa batalha de algo que ele criou, de algo que ele tem o controle? Então ele perdeu o controle. A igreja prega que Deus é soberano, mas está vindo alguém aí para ir até o trono dele, subir as mais altas nuvens, sentar na cadeira dele. Então que Deus é esse? Um Deus que se permite ataques de surpresa? Um Deus que se permite a rebelião? Um Deus em que a sua criatura é maior do que o seu Criador? Quando lemos o Evangelho, não é isso que Paulo apresenta. O apóstolo Paulo diz: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura poderá a coisa formada falar ao Criador, porque tu me formastes assim? Ou não tem ele poder sobre o barro do vaso, sobre do mesmo barro fazer um vaso de ira e o outro de misericórdia? Tem poder ou não tem? O povo da graça de Deus acredita que ele tem poder. Mas os apóstolos da atualidade, os pastores, os famigerados pregadores da lei, com nome de evangelho, passam um Deus déspota, um Deus que se permite batalha, um Deus que fica sentado lá em cima, enquanto o diabo leva os crentes para o inferno porque não aceita Deus. Ele fica sentado lá, esperando que alguém, através da pregação de um pastor, aceite ele. Então quer dizer, um Deus déspota, em que o crente que não aceita ele, o inimigo dele leva essa vida para o inferno. Nós não comemos mais deste reggae. Nós não nos alimentamos mais desta comida podre. Não existe batalha espiritual entre Deus e o diabo. Primeiro, que o diabo é a carne do homem
que nunca será vencida. Deus condenou nela o pecado. Esse é o diabo que não vai ser vencido, por isso Deus não luta com ele. A batalha é no campo da mente, das fantasias, das ideologias, das teologias deturpadas, do insulto, da calúnia, da contenda. Esta é a batalha em que o homem tem que vencer todos os dias. A batalha física de ter que acordar, trabalhar, sustentar a sua família num país onde há má distribuição de renda, onde pessoas bilionárias precisam e sufocam, oprimem aquele que tem necessidade de ir atrás do pão e do leite. Mulheres que não têm condições de criar os seus filhos são submetidas a caprichos de homens, deitar com homens sem ter o prazer, porque sabe que através daquilo ali vem um leite, vem um pão. Essas são as batalhas que nós temos que lutar. Não a batalha espiritual entre Deus e o diabo, porque esta não existe. O diabo como criatura, como ser, nunca existiu. E eu falo isto com propriedade porque eu sou um ministro do Evangelho. Eu sou alguém que aplico a palavra de Deus. Eu sou um influenciador. Eu sou alguém que conheço os meandros do Evangelho, desenvolvo com a sabedoria do Pai em mim, por isso não há glória aqui, porque eu não tenho um currículo invejável como os pastores. Eu não sou aqui um teólogo, um bacharel, não tenho título, não tenho cargo. Eu sou o que sou pela graça de Deus. A minha base é o Evangelho. E sobre o Evangelho, que é a verdade, eu digo que nada pode contra a verdade. Então, quem te garante, ou quem me garante que não existe uma batalha espiritual onde nós, os filhos do Eterno, não mais como herdeiros, mas como proprietários, uma vez que o nível espiritual esteja entendido na minha mente, posso viver seguro, tranquilo e sem temor do mal. Quando eu entendo o que o Evangelho diz e não o que a teologia pastoral tenta imprimir na minha mente como uma verdade absoluta. Então eu leio o que está escrito em Colossenses capítulo 2, versículo 3, depois eu vou ler uma outra passagem em Efésios. Colossenses capítulo 2, versículo 14. Que versículo 3? Está sonhando com versículo 3? 3 é o pedaço de canja, de carne, de frango que eu vou comer já daqui a pouco. Tá? Olha aí. Colossenses capítulo de número 2, versículo de número 14. Você vê que isso aqui quebra esse negócio de batalha espiritual, que Deus vai batalhar com o diabo contra a igreja vai vir com uma espada, gritando Zorro, gritando Oi Silver, e o de Satanás como um sargento Garcia, com uma barriga de quase 300 quilos, um shortinho pequenininho, correndo atrás e... Estou lendo Colossenses, vou ler, Colossenses capítulo 2, versículo 14 e 15. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, diz aqui que ele removeu inteiramente, encravando na cruz. 15. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs aos desprezos, triunfando neles na cruz. A pergunta que eu faço aos senhores ouvidores do canal Igreja em Espírito em Verdade: triunfou ou não triunfou? Está triunfado. Não há mais batalha. Diz aqui no versículo 15 que despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs aos desprezos, triunfando deles na cruz. Que batalha espiritual se ele triunfou? Você sabe que no quartel, na hierarquia militar, quando um oficial ou comete algum erro, eu não sei se isso acontece hoje, as leis mudaram muito, diz que o oficial era levado em frente de um comandante, ele puxava o sabre, tirava as suas insígnias, humilhava eles publicamente e ele era expulso daquele comando militar. Foi exatamente isso que Cristo fez com todo o principado, com toda a potestade, com toda a autoridade, com tudo o que sobrou
que poderia ser contra ele. E o seu último inimigo está registrado na primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Diz que o seu último inimigo já foi vencido, que era a morte adeana. O Hades prevalecia, a sepultura prevalecia. Mas ele já havia avisado a Pedro, depois a João. A Pedro ele disse: Pedro, sobre esta pedra tu edificarás a minha igreja, e as portas do Hades, da sepultura, do inferno ou do Sheol, não prevalecerá contra a minha igreja. Prevalece ou não prevalece? Não prevalece. Não são os pastores, não são os vendedores de ilusão que têm a palavra que edifica a nossa vida. Esta é a palavra. Você, como igreja, a sepultura não pode te sufocar. Lá na frente ele diz, João, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Crê tu nisto, João? João disse: eu creio. Eu já passei da morte para a vida. Nós já passamos da morte para a vida. Que batalha é essa que eu tenho que viver em nível espiritual? Se Efésios capítulo 1, versículo 3 diz que Ele já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais. Que batalha é essa que eu tenho que lutar em termos espirituais? Se Paulo disse que nós somos sagrados, somos santuários do Espírito Santo, e quem destruir este santuário, Deus o destruirá. A batalha não é minha, foi dele, porque ele já venceu todas as coisas por nós. Mas a igreja precisa vender isto. E neste exato momento, há milhões de incautos com medo da batalha do Armagedon, com medo de perder a guerra, e estão desempenhando a espada, estão em jejum, porque em jejum é que se vence o diabo, é que se vence Satanás, é que se vence o demônio, e estão aí prostrados, enquanto os algozes, enquanto os patronos dessa batalha espiritual ilusória vão se enriquecendo, se fartando, tornando-se poderosos, andando de mão dada com aqueles que fortalecem o engano. E é por isso que eu tenho feito apelo pela internet, porque lá no engano as pessoas estão investindo para que eles se fortaleçam, e eles avançam fazendo adeptos desta seita maldita chamada igreja evangélica. É preciso que nós atendemos a voz da verdade, para que nos fortalecemos, para que temos coragem e ousadia para dizer: basta! Ele já triunfou sobre todos os inimigos. Nós nascemos num reino espiritual, onde estamos seguros, tranquilos e sem temor do mal. Somos conduzidos em triunfo e estamos vivendo em perfeita vitória. Quem tentar destruir aquilo que Deus edificou será chamado um transgressor, e Deus o destruirá. Essa é a nossa convicção. Mas a igreja não pensa assim. A igreja diz: cuidado com o diabo, a batalha do Armagedon, ele vai ficar, a porta vai se fechar, a virgem que não for prudente vai ficar. Eu vou comprar meu azeite, eu vou comprar meu azeite, eu vou comprar, não vou mostrar a marca não, que eu não sou patrocinado. Aí vocês aí da marca do azeite, se quiser que eu mostro, tem que me patrocinar. E vai no azeite, e vai no azeite, e o irmão está no azeite, e o irmão está no azeite de dendê, e o irmão está no azeite, sai fora. Eu vou ler uma outra palavra, porque parece que a mulher jogou agora aqui, né, que ela está fazendo aqui um frango gostoso, e parece que ela me jogou o xerém. Você que é aí do norte, você sabe o que é xerém, né? Aquela canjiquinha. Ela está fazendo aqui um frango com canjiquinha bem gostosinho. Eu quero ler com vocês Efésios, capítulo de número 1. Olha o que ele diz no versículo 18, eu vou ler até o versículo de número 22. Iluminados os olhos do vosso coração, do entendimento, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo assentar à sua direita no lugar celestial.
Preste atenção na palavra que eu vou ler, porque ela vai lhe dar coragem para vencer e força para viver. Ouça! Efésios capítulo 1, versículo 21. Acima de todo principado e toda potestade e todo o poder e domínio e de todo nome que se possa referir, disse Paulo, no teu tempo, não só no presente século, mas também no século vindouro, que é onde nós estamos. E ele, vontade até de falar mistério, lê, canta lá, bandara, calabada, saia, eita, de saia arrendada, eita, de saia curta, ou de saia curta não pode, é pecado. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ele ser o cabeça sobre todas as coisas, ele pegou esse poder e deu à igreja. Delevandai, decovandácia, ripa da calavácia. Aonde tem batalha espiritual aqui, meu irmão? Alô, pastorzão, você que está colocando medo nas pessoas, cabra ruim, vou pegar você de berimbau, cara. Liga, levar-se a cobanás. Deixa que eu mesmo traduzo. Eu vou pegar você de berimbau. Pronto, falei. Não existe batalha espiritual. Nós estamos seguros. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os poderes, nem as coisas do porvir, nem nenhuma outra criatura pode separar vocês, o povo da graça de Deus, do amor dele que está em Cristo Jesus. Vocês estão inseparáveis, vocês estão seguros. Alguns de vocês precisam ativar essa fé, ser ousado e ser determinado. Se o medo entrar na sua vida, a coragem vai sair pela porta da frente. Mas se a coragem entrar na tua vida agora, o medo baterá em retirada e você vai experimentar coisas grandes e tremendas que você ainda não sabe. Você vai renovar o seu entendimento, vai experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade do Pai. E quando tu bateres, ele dirá: eis-me aqui. E quando tu chorar, ele enxugará as tuas lágrimas. Quando tu gritar, ele será a tua retaguarda. Sabe por quê? Porque ele não pode abrir mão de você. Ele veio morar no teu espírito. Veio trazer força, ousadia, coragem, determinação para venceres. Vencer em primeiro lugar o seu medo. Vencer em segundo lugar essa religião maldita que colocou medo, culpa e pânico em vocês. Mas pelo poder do Evangelho, eu quebro toda a resistência dessa palavra entrar na tua vida. Digo que tu és mais do que vencedor. Digo que esta palavra é o teu escudo, é lâmpada para os teus pés. Digo que o poder sobrenatural do Eterno, do Criador, já está na tua vida. Já está na tua vida. Já está na tua vida. Recebe aí, toma posse. Eia! Não existe batalhas. As batalhas que existem são no campo da mente e do corpo físico. Vencer este mundo de crueldade, dissipar o Evangelho, exalar a fragrância do conhecimento de Cristo. São as nossas batalhas. Batalhas teológicas, batalhas no campo emocional, do campo mental, dardos que voam de dia, setas que voam na escuridão. Essas são as nossas batalhas e que serão vencidas, porque nós temos mensagens também que entra na divisão da alma e do espírito, silenciando vozes perturbadores, dizendo que você não vai conseguir. Mas ouça, como ministro do Evangelho, ouça o que eu vou lhe dizer. Quem disse que você não vai conseguir é um covarde, porque a palavra da graça de Deus no meu lado e na tua vida diz que nele nós podemos todas as coisas, porque ele nos fortalece. Recebe, acredita, toma posse, corra para o abraço, porque assim é contigo. Eu disse, graça eterna.